Bom dia e sempre pensando positivo, porque hoje é o dia do operador de rastreamento. Que será isso, hein? Operador de rastreamento. Tem gente que fica só na captura, não é? Estamos chegando com o Jornal da Sete. O Jornal da Sete é o mais tradicional jornal falado aqui da RM Vale, e esta é uma justa homenagem ao maior radiojornalista aqui desta terra, desta região, que é o saudoso Antônio Leite. Tradição do rádio evoluindo com a tecnologia, com a interatividade com o ouvinte, aqui na 94,9 FM. Esse programa, esse 94,9, que é o da Rede Mix de rádio, acoplado à plataforma digital. É o facebook.com/Mix FM Vale. Olha, facebook.com/Mix FM Vale. Você que vai para o seu escritório ou quer assistir no seu smartphone, tem que ter o Wi-Fi aí, viu? Aí você digita aí Mix FM Vale, você além de ouvir o jornal, você também vê as propagandas e vê os participantes aqui do Jornal da Sete. É muito mais próxima do ouvinte e a notícia acaba chegando em primeiro lugar com a internet aí inserido nesse meio, que só veio a ajudar na velocidade, na interatividade do rádio. E você pode também, são 2 canais para você participar, três, olha, para você ligar no 0800, no pardalzinho, não pagar nada, não gastar o crédito do seu telefone, mande uma mensagem pelo WhatsApp 996792377. Posso repetir para a senhora? 996792377. Mas olha, eu vou fazer um pedido. Mande áudio, fale do que está acontecendo, faça a sua reclamação, como diria o nosso saudoso professor Álvaro Gonçalves. Reclame, que é o seu direito, no 996792377. Pelo Facebook, você pode mandar a sua mensagem aí, não é áudio, é escrito, é o Mix FM Vale. Ou então, pode ligar no 3921-9490, dar a sua opinião para manter contato aqui com o programa de qualquer lugar, porque o WhatsApp e o Facebook é gratuito e você envia mensagens de forma simples e segura através dessas ferramentas para informar, porque você, viu, ouvinte, você é que está no fato aqui do Jornal da Sete. Então, está começando em nome dos melhores anunciantes aqui do Vale do Paraíba, anunciante que paga, viu? É o rei do óleo, óleos automotivos industriais, colchões e produtos Paraíba, leite e produtos Cooper. Você sabe que leite é materno. Depois, só Cooper, é como dizia a minha avó. Minha avó dizia que leite é materno, mas depois do leite materno, só Cooper. Spani Atacadista. Spani Atacadista é para você ficar rico, viu? Porque você vai comprar mais barato e vai vender mais barato para os seus fregueses, para os seus clientes. Só que você vendendo mais barato, você vai vender muito mais. A sua margem de lucro vai ser muito maior você comprando no Spani Atacadista. Agora, para trazer as compras, né, e os produtos lá do Spani, você precisa de um carro. Aonde você vai? Vai no Tony Veículos, que tem carros de qualidade e loja de confiança. No Spani, no Tony Veículos, com dinheiro você compra, sem dinheiro você compra também. Então não se preocupe não, vá direto, para de usar o carro do sogro, da sogra, do cunhado, isso vai dar problema mais tarde. Então corre lá no Tony Veículos. Agora, comprou o carro, vai abastecer aonde? Rede de postos 7 estrelas para você andar bem por todos os caminhos, tá bom? Pet Vale, cuidar e prevenir, inovar, para você colocar uma obra de arte na sala da sua casa. Inovar, móveis de qualidade a preço justo. E Campo Vale, porque tudo tem um fim, não é? Tudo tem um fim. Campo Vale, porque pessoas importantes merecem proteção e carinho, tá bom? Então tá certo. Olha, 3921-9490 e 99679-2377.
77. Hoje é terça-feira, dia 12. Então, no programa de hoje tem muitas novidades. Eu quero já no começo, às 7 horas e 8 minutos, dar o nosso costumeiro bom dia, Cristiano Pinto Ferreira. Bom dia, Paulo. Bom dia aos demais ouvintes do Jornal das 7. Começando mais uma terça-feira de trabalho. Hoje, confesso que não estou nada feliz, né? Por um momento, se é que pode falar em felicidade com a prisão de alguém, né? Mas ontem eu fiquei, digamos assim, satisfeito, né? Com a Polícia Militar de São Paulo, com a rota, né? O assassino do tal do Matheus, né? Que tirou a vida de 4 jovens na madrugada de quarta para quinta-feira da semana passada, na Avenida Bacabal. Está lá ouvindo a gente agora. Foi preso ontem pela rota em São Paulo, né? Apresentado na DIG. E eu quero aqui, primeiro momento, registrar todo o meu respeito pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo Poder Judiciário, né? Ministério Público. Mas o doutor Darcy, né? Ele cumpriu a função dele ontem, quando ouviu, né, o Matheus, e como não tinha nenhum mandado de prisão preventiva ou prisão temporária, prisão temporária é aquela prisão de 5 dias, que pode ser prorrogada por mais 5 dias, como não tinha nenhum tipo de prisão, né, nenhum tipo de mandado de prisão, o delegado ouviu e soltou. Fez o papel dele. Cumpriu o papel dele, o delegado não está errado, né? Ele não pode prender, não está em flagrante delito, não tem nenhum tipo de mandado de prisão. Ele simplesmente cumpriu o papel dele. Mas é uma sensação de impunidade, né? Hoje todos nós estamos tristes porque eu acho que chegou, bateu no limite, né? Existe um limite da caixa d'água. Eu acho que a caixa d'água de paciência da população bateu no limite, né? Nós vivemos na segunda região mais violenta do estado de São Paulo. Se não bastasse toda essa violência, essa sensação absurda de insegurança, né? Todo o meu respeito e carinho ao doutor Darcy Ribeiro, que é o delegado aqui da DIG de São José dos Campos. Me perguntaram ontem, mas ouvi dizer que ele pode responder o processo por homicídio culposo, né? Aquele acidente de trânsito normal, onde tem uma vítima fatal. Existe uma diferença do culposo. O culposo é quando você não tem intenção, né? E o dolo é quando tem a intenção. E o delegado ontem está instaurando inquérito por dolo eventual, que é aquele dolo que você assume o risco. A partir do momento que você sai da sua casa dirigindo bêbado, você assume o risco de que aconteça algo errado nesse sentido, como aconteceu. Mas é muito triste, é lamentável. Em nome aí da Bianca, do Guilherme, do Moisés, do Lucas, esses 4 jovens que foram violentamente assassinados na semana passada, porque não tem outro nome para o que esse moleque safado, sem vergonha desse Matheus fez. Não tem outro nome do que não seja um assassinato. Ontem mesmo, quando nós tivemos conhecimento que esse menino estava na DIG, nós conversamos com alguns colegas advogados. Hoje a gente vai conversar durante o dia de novo. Nós vamos tentar contato com as famílias, né? E esse grupo de advogados, eu creio que vai tentar pelo menos dar um apoio jurídico a essas famílias, porque o pilantra do Matheus, né, quando ele foi preso, ele tinha advogado, e essas famílias, né? Não tem nada que faça, vai trazer de volta aí a Bianca, o Guilherme, o Moisés, o Matheus, vítimas desse assassino, né? Ontem eu vi outras imagens de câmera da região. Até a polícia fez um pedido ontem, né? O delegado Dr. Darcy disse que quem da região tiver outras câmeras de segurança no horário puder encaminhar à delegacia. Isso é importante para que a delegacia, para que a Polícia Civil faça uma perícia correta do que aconteceu. Lamentável, né, a situação. A gente até entende aí os motoboys, os amigos da Bianca, do Guilherme, do Moisés e do Lucas, invadiram a casa lá, quebraram todo o carro, mas não pode pôr a mão, aquilo é prova, né? Essa atitude... O delegado disse, inclusive, que eles fizeram um favor ao suspeito. Essa atitude de colocar a mão no carro, ou de querer invadir a casa do Matheus, isso aí não ajuda em nada o processo, pelo contrário, né? Isso só atrapalha, isso só ajuda esse assassino, né? Então, aí dizer para a família da Bianca, do Guilherme, do Moisés, do Lucas e a toda a população de São José, já existe sim um grupo de advogados se organizando
Nós vamos tentar ajudar essas famílias, vamos procurar o Ministério Público, procurar o Poder Judiciário, falar com o delegado, fazer o pedido da prisão preventiva, né? Um dos requisitos, existem alguns requisitos da prisão preventiva, dentre eles aí a questão da garantia da ordem pública, né? Da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei, né? Vamos tentar achar uma forma de fazer esse pedido. O delegado, muita gente ontem criticando a Polícia Civil não tem culpa, né? Que fique bem claro, o delegado não tem culpa, ele fez o papel dele, não tinha nenhum pedido de prisão preventiva, nenhuma prisão temporária, o delegado ouviu e soltou, uma sensação absurda de insegurança, mas eu acho que o limite bateu, né? Não tem, alguém tem que fazer alguma coisa, né? A cidade beira a índices de falar da guerra do Iraque, guerra não sei de onde, a guerra está aqui, né? O que você foi muito feliz semana passada, Paulo, quando você disse que esses meninos, que a atitude desse menino nada mais era que um atentado, né? Então a gente chora pela dor dos atentados na Europa, tá? Mas o que aconteceu em São José foi um atentado. Quem vê as imagens, né, e falar que esse menino não viu, quem olhou as imagens ontem, até o delegado, doutor Darcy, foi muito feliz ontem na fala dele, dizendo que é impossível não ter visto, tinha uma moto caída lá, né? E tinha também mais 2 motoqueiros, dando segurança, né? Eles sinalizaram, eles pararam a moto, ligaram o pisca-alerta da moto, estavam sinalizando lá o local do acidente, né? Não tem como esse menino falar que não viu, ele não estava nunca no limite de velocidade, eu não consigo entender o que passou pela cabeça dele, mas dizer aí a família da Bianca, do Guilherme, do Moisés, do Lucas e a população de São José, que graças a Deus São José temos bons advogados, está aqui o Dr. Klaus, que é vice-presidente da OAB, daqui a pouquinho estará também a presidente da OAB de São José, o promotor de Jacareí, né? O Dr. José Luiz Berdinaschi, que já está conosco também. Hoje, terça-feira, é dia de direito, vamos focar um pouquinho nessa questão aí da defesa também dessas famílias, porque a população já não aguenta mais. Eu acho que bateu um limite, né, de insegurança diante de tudo que passa aí, né? Você vê aí a classe política dando risada na internet, né? Rindo, né? Na verdade está rindo da cara da população, mas bateu um limite, né? Chega. Existem obras importantes para a cidade, como a obra lá dentro da Fundação Casa, que ninguém fala nada, né? Uma obra que está parada já há alguns anos, ninguém dá satisfação nenhuma, né? Eu acho que bateu o limite, né? Alguém tem que se unir, né? Então, já que alguém tem que fazer algo, que a população de bem faça, né? Vamos unir a população de bem. A população agora acho que estão se reunindo 7 horas da manhã para fazer outro protesto, né? Eu acho que chegou a hora da população, não adianta mais buscar na classe política, porque esses aí não vão resolver nada. Tem que provocar ação. Então, e nós estamos aqui para isso. Então, em nome da Bianca, em nome do Guilherme, do Moisés, do Lucas, em nome desses 4 jovens, em nome da família, da memória desses 4 jovens, em nome dessas famílias, né? Vamos dedicar todo o programa de hoje. Acho que a cidade toda está em luto, né? É triste, né, essa sensação de insegurança. Mas quero dizer aí, né, não tenho procuração nenhuma para defender o delegado, mas em nome do delegado ele fez o que era correto, ele ouviu e soltou, não tinha nenhum pedido de prisão preventiva, nenhum tipo de prisão temporária, ele cumpriu o papel dele. Agora a justiça vai seguir e a gente vai perseguir essa justiça em nome desses 4 jovens, em conjunto com um grupo de colegas advogados, que eu até já cumprimento, né, todos esses colegas advogados que estão se unindo para defender essas famílias. 7 horas e mais 17 minutos, todos os dias a gente dá orientação sobre o trânsito e a gente lembra, viu, motorista, que a velocidade que emociona é a mesma que mata. A velocidade que emociona é a mesma que mata. E a direção, ela é mais importante do que a velocidade. São 7 horas e 17 minutos agora. Tempo e temperatura. Seca o tempo, garganta seca, tem que hidratar, porque segundo o CPTEC INPE, aqui no alto do edifício SAI de Vale Office, visão panorâmica da terra do poeta Cassiano Ricardo e as margens da rodovia Presidente Dutra, mais importante do Brasil. Nesta terça-feira, dia 12 de setembro, neste momento, olha, 15 graus. Máxima de hoje, ufa, 31 graus. Probabilidade de chuvas nenhuma, torneira seca. Então, mãe, a água na mochilinha do neném hoje aí para hidratar a criançada, viu? Talvez o senhor ou a senhora não tenha percebido, mas o sol já nasceu às 6h03 de hoje. O pôr do sol se dará às 17h56. E já está conosco aqui o Dr. Klaus, vice-presidente
da subseção da OAB aqui de São José dos Campos, o promotor, o Dr. Bertinarski de Jacareí, já está aqui conosco também. Então, olha, a diferença de quem ganha 1 milhão e quem ganha um salário mínimo é que aquele que ganha 1 milhão, ele se adiantou um pouquinho mais. Então, quem sabe, hein? 94,9 FM é jornalismo, é prestação de serviços, é utilidade pública e comprometimento com o maior patrimônio do rádio. E agora as primeiras informações gerais com a repórter Ana Santos. Bom dia, Ana. Bom dia, Paulo. Muito bom dia para todos que nos ouvem pelos 94,9 FM e também para você que está nos acompanhando pelo Facebook. Uma excelente terça-feira para você. Só complementando, o Paulo já falou sobre 2 dos nossos convidados, mas a gente também recebe a doutora Ana Maria. Muito bom dia, doutora. Ana Maria. Que é presidente da OAB de Jacareí. Daqui a pouco a gente passa para você os telefones, se você quiser ter um contato aí com os nossos convidados ou com o Cristiano e o Paulo. Então, lembrando que, olha, a presidente da OAB de Jacareí e o vice-presidente da OAB de São José dos Campos. Vamos então aos principais destaques das capas de jornais, começando pela Folha de São Paulo. E lembrando que o que a gente faz aqui trazendo as manchetes é para que você leia, para que você se informe, porque pior que não ler é ler um jornal só. Então a gente dá uma lista aqui para você ler todo tipo de jornal. Começando pela Folha de São Paulo, procurador atuou em favor da JBS, sugere e-mails. Em mensagens, Marcelo Miller orienta a advogada sobre leniência da empresa. Ele diz que jamais fez jogo duplo, Ana. O Estadão diz que a Polícia Federal aponta que Temer levou 31 milhões em corrupção do PMDB. Valor econômico. Polícia Federal aponta indícios de organização criminosa em quadrilhão do PMDB. O Globo. Rio de Janeiro, Janô. Próximos 4 dias serão a semana mais longa. Gestão, pelo menos mais um acordo de colaboração premiada deve ser fechado. Correio Brasileiro. Esse é digital, é só na internet. Câmara Legislativa vai votar a nova previdência do DF em 19 de setembro. Hollenberg se reúne com empresários em busca de apoio ao novo projeto. É o país. Esta é a seção brasileira do jornal espanhol, o Calvário Final de Janô. 5 dias para salvar sua imagem e apresentar as últimas denúncias. Em Brasília, traído por um antigo colaborador e alvo do fogo cruzado dos seus inimigos, o Procurador-Geral da República tem 1 semana para lutar pela sua herança, Ana. Agora, São Paulo. Esse é para falar dos aposentados. Idosos enfrentam fila e sol para tirar cartão de estacionamento. Agora vamos contar quais são os principais destaques que você do jornal Vale. Do jornal Vale. Não ficou de fora o jornal Vale, não. O jornal Vale é daqui, é da gente. É um dos mais respeitados jornais do interior do Brasil. O Vale diz que o novo corte de vagas freia a recuperação da indústria na RM Valiana. Agora sim você fica sabendo quais são os principais destaques dessa terça-feira. O empresário Joesley Batista, um dos donos da JF, afirmou a investigadores da Lava Jato que ainda tem gravações não entregues. E a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS pode decidir hoje se convoca Joesley e Ricardo Saldi para prestar depoimento. O grupo JF controla a JBS. Se a convocação for aprovada, eles vão ser obrigados a comparecer a uma audiência na CPI. A Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas em Taubaté está com inscrições abertas para o vestibular. São 81 vagas e o curso técnico para manutenção de aeronaves é de graça. As inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura. E olha que depois a absorção pelo mercado de trabalho é muito boa, porque essa é uma das principais escolas de aviação do país, aqui em Taubaté, que fica aqui em Taubaté. A Prefeitura de Taubaté, ainda falando sobre a cidade, confirmou o primeiro vírus chikungunya. A paciente é uma mulher de 30 anos que, segundo a Secretaria da Saúde, passa bem. Ela teria contraído o vírus na própria cidade. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é transmissor da dengue. Vamos falar sobre saúde? Você gosta de corridas? A Prefeitura de São José dos Campos e o Instituto Atlon de Desenvolvimento Esportivo abrem inscrições para a corrida de aniversário de Eugênio de Melo, na região leste, aqui de São José. Os interessados podem se inscrever no site www.minhasinscrições.com.br.
www.minhasinscrições.com.br. E mais atenção, tem 2.300 vagas, é melhor você correr também ali para o site. Destaque da nossa região e destaque também no portal www.jornalda7.com.br. Você que está acompanhando o programa desde o início, já ouviu a gente comentar aqui a respeito do atropelamento do rapaz que atropelou os 4 jovens. O motorista que matou os 4 jovens atropelados na rodovia Geraldo Scavone, na altura do bairro Cidade Morumbi, região sul, aqui de São José, foi preso em São Paulo tentando fugir. Ele tinha prometido se entregar à Delegacia de Investigações Gerais aqui de São José dos Campos. A PM chegou até Matheus Souza, de 19 anos, através de denúncias anônimas. Ele foi trazido aqui para São José e vai responder o crime em liberdade. Ele está sendo indiciado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Agora vamos contar como é que está a situação das estradas que cortam a nossa região. Jornal da 7. Na rodovia Presidente Dutra, na altura de São José dos Campos, na pista marginal, é melhor o motorista evitar o trecho entre os quilômetros 144 e 145. Para quem está indo para São Paulo pela pista expressa, há um acidente na altura da cidade de Santa Isabel, complicando ali o trecho entre os quilômetros 182 e 183. Na chegada a Guarulhos, o tráfego é normal entre os quilômetros 211 e 231, também na pista expressa, sentido São Paulo. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, por enquanto está tudo tranquilo. Mesma situação na rodovia dos Tamoios, e a visibilidade por lá está boa, tanto para quem vem aqui para São José dos Campos, quanto para quem está indo sentido litoral. Rodovia Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro, também o tráfego é bom nos dois sentidos, o tempo está bom e a visibilidade também está bonito, como hoje, essa manhã de terça-feira. Agora eu te conto quem são os nossos convidados de hoje. Para você que chega agora ao Jornal da 7, a gente recebe o Dr. Klaus Coelho, que é vice-presidente da OAB de São José dos Campos. Calegão, o Dr. Calegão. José Luiz Bednarski, que é promotor de justiça, e a doutora Ana Maria, que é presidente da OAB de Jacareí. Se você tem alguma dúvida para esclarecer com os nossos convidados, é só você ligar para 3921-9490. 3921-9490. Você também pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp 99679-2377. 99679-2377. E não deixe de, além de acompanhar o programa que vai até as 9 da manhã, também de acompanhar as notícias pelo portal www.jornalda7.com.br. www.jornalda7.com.br. Você entra lá, se cadastra, deixa o seu e-mail, você vai receber de graça todas as informações. Certo, Paulo Silva? Certíssimo, são 7h26. Ô, Cristiano, antes eu gostaria que a doutora Ana Maria Ribeiro ela pudesse se assentar e ser a primeira, doutor, a dar bom dia em respeito às mulheres e em respeito à advocacia. Doutora Ana Maria Ribeiro, está aqui o promotor, doutor José Luiz Bednarski, doutor Klaus Calegão, mas a doutora Ana Maria Ribeiro é a presidente da OAB de Jacareí, que é o portal do Vale do Paraíba. Bom dia, doutora. Bom dia a todos, sim, de Jacareí. Que alegria recebê-la, viu? Aqui na sexta-feira, né, o prefeito Isaías esteve aqui. Na sexta-feira, nós, quando. Aqui é o seguinte, o Paulo é meio puxa-saco de prefeito, sabe? Tá explicado. Então, agora na sexta-feira vai estar conosco aqui a prefeita de Monteiro Lobato, né, a prefeita Dani. Aí ele vai falar para ela que São José faz parte da grande Monteiro Lobato. Tá certo. Né? Como Isaías esteve aqui, ele fala que São José faz parte da grande Jacareí, mas na realidade São José faz parte da grande Jambeiro, né? Mas é que tem um ditado aqui, doutores e doutora, é que quem não puxa saco, puxa carroça. E eu não estou na idade de puxar carroça. Eu Então, vou puxar saco, Isaías também é um colega, advogado. é um advogado também, eu sou puxa-saco do direito. Doutor Klaus Calegão, o vice-presidente. A Ana falou Coelho, tem Coelho no meio, não? Doutor Klaus Coelho. Eu conhecia como Calegão. Doutor Klaus Coelho Calegão, bom dia, doutor. Bom dia, Paulo, bom dia, Cristiano, bom dia, Ana. Fazendo um grande trabalho na Jacareí, na OAB, representando os advogados. Quero parabenizar aqui o público também. Bom dia ao nosso colega promotor.
E bom dia a todos os ouvintes aí. Bom dia. Ele é o promotor de Justiça e Cidadania da cidade de Jacareí, doutor José Luiz Berdinarski. Lembra um pouquinho aquela novela lá, O Rei do Gado, lá que tinha lá um Berdinarski que parece. Doutor José Luiz, bom dia, doutor. Bom dia. Sabe que na verdade não lembra não, isso daí é proposital, porque a minha avó, primeiro, o sobrenome é muito complicado. Quando né? foram fazer a novela, fala assim, vamos pedir autorização do promotor? Não, mas tem um lance de verdade nisso, porque a minha avó era vizinha da sogra do Benedito Rui Barbosa, que escreveu a novela. Então ele costumava, nas novelas, homenagear pessoas do convívio dele, era uma pessoa muito próxima da sogra, então minha avó tinha uma certa relação de amizade. Que sensacional. Com esse ele foi lá, o autor da novela, falou assim, eu posso, data vênia, Que né? maravilha. Mas a Vossa história- Excelência me permite usar o sobrenome. Mas o que o doutor conta é que o Benedito costumava homenagear os amigos e os vizinhos. Ainda você vai ver na novela, ainda um grande coronel na novela, o coronel Paulo Silva. Você vai assistir, quem sabe, né, Paulo? Pode ser tenente? Sabe, elas eram senhoras octogenárias, né? E viviam ali na comunidade da igreja também. E ele, uma vez, uma outra novela na década de 70, a novela Locomotivas, havia uma série de amigas colegiais, mocinhas de 16, 17 anos, então, ele colocou, eram 5 personagens, colocou o nome de cada velhinha da igreja nas personagens. Sensacional. Bom, mas e o Mezenga, eu não. Doutor, primeiro, cumprimento. Existem 2 momentos no Brasil, o antes e o depois da Operação Lava Jato. Na verdade, a gente nunca sabe quando vai terminar, né? Pelo andar da carruagem, não vai terminar tão já, né? Que cada um que é preso denuncia mais 10 e outro mais 15 e aí vai indo, né? Ao redor do presidente, todos estão presos, só que não tem foro privilegiado, né? Na verdade, eu acho que o presidente, infelizmente, é um dos chefes da quadrilha, né? Mas nós vivemos tempos difíceis, uma sensação absurda de impunidade, de insegurança, isso em todos os níveis, né? Começando Brasília, a gente não pega uma manchete positiva nenhum dia. E eu acho que o Brasil anda quando os políticos estão dormindo, porque quando eles estão acordados, ele anda para trás. E o Brasil é tão grande que a economia está reagindo, e só pedir para os políticos não atrapalharem, né? Em São José, na última quarta para quinta-feira, aconteceu um crime gravíssimo. O Paulo foi muito feliz quando disse que aquilo não foi um crime, foi um atentado terrorista, né? Um jovem de 19 anos de idade, que eu não sei o que tinha na cabeça desse, vamos falar, cidadão, para ter respeito com todos, mas eu sei o que tinha na cabeça dessa pessoa. Ele simplesmente tirou a vida de 4 jovens, a Bianca, o Guilherme, o Moisés e o Lucas. Ontem a população encontrou a casa dele, encontrou o carro, agiu errado, invadiu a casa, quebrou o carro, quebrou mais do que já estava quebrado, era uma prova, não podia ter colocado a mão. Ele disse que ia se entregar na segunda-feira, mas a polícia fez o favor de buscá-lo, né? A rota, por sinal, um trabalho importante, a Polícia Militar trouxe o menino para São José, entregou na Delegacia de Investigações Gerais, a DIG. O doutor Daci Ribeiro cumpriu o papel dele, até nós estávamos conversando aqui com o doutor Klaus. A polícia cumpriu o papel dela, foi lá, prendeu, trouxe, apresentou na Polícia Civil, ele foi ouvido. Como não tinha nenhum pedido de prisão preventiva, nem prisão temporária, ele não ficou preso. Mas existe uma sensação absurda de insegurança, né? E o senhor, como promotor de justiça, eu queria, no começo do programa, ouvir a fala do senhor, como é que o senhor convive com isso, né? Porque é difícil para a gente na sociedade, a lei existe um limite, né? E não tem como agir fora da lei, né, doutor? Este final de semana, eu fui assistir ao filme Polícia Federal. Achei muito interessante, recomendo a todas as pessoas que vão ao cinema, procurem se inteirar mais a respeito dos problemas do país, mas é importante nós vermos que estamos quebrando uma cultura já secular no Brasil de que existem pessoas intocáveis, que existem cidadãos com mais direitos do que outros. E esse papel é muito importante, essa constatação, essa mudança de hábitos é muito importante, partindo do papel do Ministério Público, mas também da advocacia. Promotorias de justiça, muitas vezes no
embate de ideias para se criar realmente uma nova realidade, de outros países no combate à corrupção. Isso foi feito realmente tanto na parte de na lei da ficha limpa também, mas nós precisamos, doutor, defasado. O direito processual civil hoje tem vários mecanismos, agora mesmo pelo menos lá da janela da minha casa, e o que eu observo é que, por exemplo, os avisos de recebimento hoje não precisam ser assinados pela própria pessoa que vai ser intimada. Já existe até o WhatsApp já para isso. Só acabam protegendo criminosos. Isso não ajuda ao trabalho da advocacia. Para a advocacia é importante ter uma acusação eficiente, um sistema que pune. Claro, eu acho que o advogado ele não luta pela impunidade, ele também luta pela justiça, defendendo autorias de justiça também devam ser questionadas quando agem à margem da lei, que às vezes acontece. Agora, também. doutor Bedinazzi, para provar que realmente não existe. Mas essa intocável, como está sensação, acontecendo agora com a questão do ex-procurador da República ali envolvido numa suspeita. Essa sensação, jogando para os dois lados. Dos dois lados, exato. Eu imagino como é que o senhor convive com essa comoção nacional, né? A população acorda muito triste com uma sensação da Maria, do Daniel, que colocaram no portal do Jornal da Sete, muita gente compartilhando, comemorando, né? Ou seja, difícil comemorar uma situação como essa, mas absurda de insegurança. decepção total. Mas, ou seja, Mas o delegado não tem culpa, né? Do menino, o advogado também está cumprindo o papel dele, todo mundo tem direito a ter um advogado, a ter a sua defesa, né? Então, Vanessa, bom dia, é um prazer falar com você. Oi, bom dia, Cristiano, o prazer é meu. Pois não, Vanessa? Então, eu estou com um problema sério aqui onde eu moro no Jardim Bela Vista, na Marechal Castelo Branco. Um vigia noturno, e ele passa com uma sirene muito alta a madrugada. E ele começa às 23h30, por volta desse horário, e vai até às 4h30 da manhã, segunda a sábado. Então eu queria saber a quem eu recorro, onde eu tenho que ir, porque eu já liguei no 56, na Guarda Municipal, ninguém faz nada. O cidadão que fica aqui na Vila Industrial é o Coronel Baraldo. Até vamos convidá-lo, né, para que venha novamente ao Jornal da Sete. Podia ligar para ele, porque não é a primeira vez. Eu te aconselho a fazer um boletim do Esse boletim de ocorrência vai chegar na mão do Ministério Público, procurar lá a Secretaria de Defesa do Cidadão, porque na verdade o cara quer fazer o seu papel na mão para anotar o telefone da secretaria? Tenho. Olha, 3901 2000. 3901. Falar com o secretário Baraldo, ele é o secretário de Defesa do Cidadão. Ele extremamente atencioso.
tomar uma providência, tá bom, dona Vanessa? Tá bom, eu agradeço a atenção. Mas, por favor, fique para o secretário Baraldo. Fica na linha 2 minutinhos? Fico sim, obrigada. Nada, 7h38. Eu vou pegar aqui a opinião do Dr. Cláudio, né, como vice-presidente da OAB de São José, até fazer um pedido que a família da Bianca, do Guilherme, do Moisés, do Lucas, nesse momento estão completamente perdidos, né? Imagina, é uma situação. De alguma forma agora tem que abraçar essas famílias e tentar amenizar. Nada que vai ser feito vai trazer de volta esses jovens, mas a gente tem que tentar. Vice-presidente da OAB, que a OAB dê suporte também a essas famílias. A gente está junto, nós estamos unindo aí um grupo de advogados para tentar acompanhar esse processo até que esse menino esteja atrás das grades, pagando pelo crime bárbaro que ele cometeu. Vulnerabilidade, né? Como bem disse o nosso colega promotor aqui, eu acho que para cá pessoas que pareciam intocáveis, elas estão aí cumprindo suas penas no Brasil. E nós temos que também difundir isso, enaltecer isso, enaltecer o trabalho aí do Ministério Público, enaltecer o trabalho da Justiça, e ressaltar o papel do advogado, que foi ressaltado aqui, né? Cristiano, ela está à disposição das famílias, sim, né? Nós temos são comissões onde advogados eles participam de forma gratuita em prestações. Cidadania, que também é o papel da OAB, né? A defesa da cidadania, a defesa do Estado democrático de direito. Então a OAB está à disposição, sim, das famílias. Ali de direitos humanos, com as suas comissões de política criminal. Temáticas ali, ela está à disposição das famílias, sim, para o telefone da família, né? A gente vai a OAB entrar nesse processo, dizer, olha, é o seguinte, olha, vocês não estão abandonados, a sociedade, até em nome da sociedade, sair em defesa dessas famílias. Agora, Cristiano, eu também queria frisar aqui o que você disse do papel da polícia, né? Que comove realmente a população, mas no nosso Estado democrático de direito, né? A regra é responder o processo em liberdade, né? Se eu estiver errado aqui, que me corrijam, mas a regra é essa, a não ser em situações excepcionais, você já estava citando aqui anteriormente, e a gente tem que cumprir as regras postas, e o papel da polícia, até agora, no meu entender, também foi bem feito, identificou, deteve, ouviu. Acho aqui da comoção e tal, a questão que veiculou aí nas redes sociais, que parece que entender é que cada um está fazendo o seu papel. A polícia está fazendo o papel dela, o promotor vai dar início à ação penal, isso inevitavelmente, e ao final ele vai ser julgado e vai ser punido. Mas para isso o clamor social não precisa parar, mas também não se pode fazer justiça.
com as próprias mãos. Isso às vezes pode atrapalhar, como a questão do veículo envolvido no acidente, na situação criminosa. Isso pode atrapalhar uma prova lá na frente e beneficiar o culpado. Se eu estiver errado, doutor. Ou seja, a polícia, a própria polícia, ou seja, no clamor, né, da vontade de fazer justiça, eles entraram na casa do menino e ainda quebraram mais o carro. O carro é prova, não pode pôr a mão no carro. Exatamente, com todo respeito à dor, ao luto da família, mudanças virão, mas o que tem para hoje a legislação, cada um está cumprindo seu papel. Então, o fato dele estar respondendo, ele sensação absurda, sim, existe uma sensação absurda de insegurança, de impunidade na nossa região, São José, Jacareí, essa região mais violenta do estado de São Paulo, né? São José por cima, não passa pela cidade, né? Então ele não conhece, acho que parece que não é. Bom seria se o prefeito fosse o chefe da polícia, mas que não pode ficar dessa forma, não pode. Até quero cumprimentar junto com os colegas advogados, para no mínimo, né, dizer para eles, olha, vocês não estão sozinhos, né? Eu acho que é a hora realmente de a fala do nosso colega promotor aqui. Acho que a gente tem que, é lógico que existe os casos, a casuística, né, os casos concretos, que nem essa tragédia para que se investigue, para que se puna realmente né, para que a gente tenha realmente uma mudança estrutural. Justiça, para que a sensação de impunidade não se perpetue. Agora, vai cobrir as necessidades da família dos acidentados, porque aí tem um envolvimento do Provavelmente o carro depredado ele tinha um seguro, né, por parte do consumidor que era proprietário. Esse seguro ele vai cobrir ou não? A resposta é depende. Muitas apólices, vamos falar, se trata de um seguro comum, porque o seguro ele pode ser customizado. Se for um seguro comum, a apólice vai conter uma exclusão de cobertura para o caso de depredação. Então é possível que o seguro não da apólice. Mas o fato dele ter fugido do local do crime não pode ser excluso no carro dele. Acho que o cara tem que ser muito MacGyver pro cara tacar um objeto no carro. Um objeto no carro dele. O cara tem que ser muito bom, cara. Tipo aquelas coisas assim de filme. O cara acertar um do local do acidente para evitar a responsabilidade civil ou criminal é crime de trânsito, ou seja, o próprio infrator de trânsito, crime esse a que ele deve responder cumulativamente com o crime identificando tudo. Qual é o prazo da justiça para montar esse inquérito e esse cidadão ir a julgamento? Enquanto não for decretada uma prisão provisória,
se é que vai ser decretada, esse inquérito policial ele tem um prazo para ser fim, um prazo de 30 a 60 dias, mas esse prazo ele pode ser prorrogado inúmeras vezes. Depois relatado o inquérito, vai ao Ministério Público. Então não há um prazo definido para isso ser feito. Eu vi o doutor José Luiz Berdinarski, ele é promotor. O doutor Klaus Coelho Caligão, ele é o vice-presidente da OAB aqui de São José dos Campos, e aqui também acompanhando o Jornal da Sete, a doutora Ana Maria Ribeiro, presidente da OAB. Eu acho que, olha, acho que as coisas existem limites, né? Mãe é mãe, a mãe não tem culpa de nada, certo? Ou seja, não podem a polícia junto ao Ministério Público, junto ao Poder Judiciário. Acho que existe uma forma correta de fazer as coisas, não dessa forma, de ficar divulgando pela internet o telefone da mãe, do menino. Acho que as coisas não são por aí, não, né? Até porque também é uma mãe, né? E ela também é vítima do filho dela. E a gente, acho que a sociedade, ela evoluiu, né? A Ana falou bem, para que não se busque fazer justiça com as próprias mãos, né? A gente... Tentaram lá, a gente entende a dor das famílias, né? Poderia ser um filho nosso, uma irmã nossa, né? Mas a sociedade, a gente tem que ter essa responsabilidade. Inclusive eu vi lá quando filmaram lá a caminhonete, tinha um adesivo, nas mãos de Deus. Levaram em vão, né? Então, falar o nome. Tem a gente usando o nome de Deus em vão. E olha, para essa mãe, a mãe desse terrorista aí, é só trocar o chip do celular. 7h51. E atenção, olha, se você não encontrar tempo para cuidar da saúde, terá que ser paciente para cuidar da doença. Quer melhorar a sua disposição, respiração, ter saúde? Eu vou dar o nome. Companhia Atlética para superar os seus limites e alcançar os seus objetivos com a melhor estrutura da região e professores super capacitados para ajudar você. Companhia Atlética porque você merece. E lembre-se, a vida tem duas regras. Regra número 1, jamais desista. Regra número 2, lembre-se sempre da regra número 1. Companhia Atlética Shopping Colinas, loja 24, aqui em São José dos Campos. Já que estou falando de energia, deixa eu aproveitar e falar do Rei do Óleo, lubrificantes automotivos e industriais. Na hora da troca do óleo, filtros, troca do óleo do câmbio, fluido de freio, fluido da direção hidráulica, a higienização do ar-condicionado do seu veículo, a limpeza do sistema de arrefecimento e acessórios em geral. E um detalhe, você faz tudo e paga em 3 vezes no cartão de crédito, inclusive a troca de óleo. São 2 endereços aqui em São José, na Avenida Andrômeda 870, no Jardim Satélite, e na Heitor Villa-Lobos 1874, na Vila São Dimas. 2 telefones do Rei do Óleo, é o 3339-9347 e o 3302-6628. 7h53, o seu direito, com o promotor de Justiça e Cidadania de Jacareí, Dr. José Luiz Berdinarski, o doutor Klaus Caligão, vice-presidente da OAB, e a doutora Ana Maria Ribeiro, ela é a presidente da OAB de Jacareí, que você pode ligar e acompanhar também. 7h53. Você está atrasou, né? Jornal da Sete. Deixa eu marcar aqui. O povo... Que sempre já foi a cidade.
Ninguém se lutou para chegar à cidade. 7h58, falar para o senhor e para a senhora, para você que gosta de economia, da loja de fábrica da Cobertores Paraíba, dentro da tecelagem Paraíba. Olha, tem o jogo de berço estampado infantil, 3 peças, 100% algodão e fio penteado por R$ 34,90. Mas olha, o charme do lançamento dos produtos da loja de fábrica da Cobertores Paraíba é a toalha anti-formiga para você colocar na mesinha do café. Vá lá, aqui na rua Maceió 250, na Vila Terezinha. 3911-1561, 3911-1561, grandes marcas da Cobertores Paraíba. 7h59, Cristiano. Mas conosco na ponta da linha o professor Tejon. Tejon já é nosso parceiro renomado, né? Professor, né? Ou seja, uma pessoa que fala com toda a autoridade, e hoje fará uma palestra importante aqui em São José dos Campos, hoje às 19h30 na Igreja do Jardim Satélite. Professor Tejon, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Cristiano, Paulo, ouvintes todos, um prazer falar com vocês, ele fala maravilhoso. Que alegria falar com o professor José Luiz Tejon. Por falar em José Luiz, aqui conosco, viu, Tejon? O promotor de cidadania de Jacareí, que é o seu xará, José Luiz Berdinarski. Ele está, olha, ele está acompanhado do vice-presidente da OAB de São José, o Dr. Klaus Calegão, e também da presidente da OAB de Jacareí, a doutora Ana Maria. Maravilha, isso, cidadania é fundamental. E o Brasil está num momento maravilhoso para a educação da cidadania, da lei, do respeito, da ética, né? No meio dessa entropia toda, é aí que nasce a sintropia criadora. Aí, tá? Isso aqui é os nossos representantes aí dessa coisa sublime humana que é a evolução da humanidade a partir da ética, da lei e do seu cumprimento, né? Professor, hoje, antes da gente falar da palestra do senhor hoje à noite aqui na Igreja do Satélite, como é que está o livro? Guerreiros não nascem prontos, professor? O livro me surpreende bastante positivamente, porque os seres humanos poucos somos educados para o que significa viver na Terra. O planeta Terra é um planeta que precisa compreender e ler a história, é um planeta pleno de incertezas, de inseguranças. E Freud já sintetizava isso, né? Aqui, crises constantes, sociais, econômicas, crises humanas, a natureza, o nosso corpo físico, frágil. Então, viver na Terra é sim uma evolução constante, né? Compreender que é uma luta constante e permanente. Então, o guerreiro do nosso encontro, ele tem uma aderência muito grande, pais, educadores, jovens que se sentem incomodados com a vida, né? E esse incômodo, ele não é ruim, ele é muito positivo. Se você está incomodado, quando há um incômodo, é um sinal de alerta importante para algo que você tem que compreender, perceber, compreender, estudar, enfrentar ou jogar uma lata que delete ser um incômodo utópico, imaginário, uma coisa que não é real. Professor. Mas o incômodo é muito importante. Então nós vivemos, todo ser humano, nós vivemos como sempre os seus incômodos. E o guerreiro no nosso encontro significa, a partir do que incomoda, olhar, enfrentar, criar e saber que não conseguimos sucesso sozinhos. Nós estamos condenados à equipe, ao grupo, à cooperação. A cooperação é o grande valor. Carrega a vontade, mas os guerreiros me dão uma felicidade muito grande, não por mim, mas por uma série de retornos que a gente obtém, de pessoas que, ao terem o livro, dentro de si mesmo. Né? Professor Tejon, o senhor lá de dentro. O livro do senhor é realmente a vida que o senhor teve, né? O senhor é um vencedor, né? Quando todos, o senhor tinha em tese aí todas as características de alguém que não iria vencer pela experiência, pela vivência que o senhor teve, até pelo acidente que o senhor teve com 5 anos de idade. E o senhor é um exemplo claro que quando se quer vencer, se vence, né? O senhor deve ter sofrido um bullying absurdo. A vida me permitiu viver umas experiências diversas
Agora, sempre tive ao meu lado, e sabia disso, sempre tive ao meu lado os humanos espetaculares, né, meus pais? E todas as pessoas ao longo do tempo. Agora, cabe também a você, a pessoa, olhar as mãos. Né? Existem muitas mãos estendidas e muitos não pegam, não olham, não percebem, seguem até pelas mãos equivocadas. Eu tive mãos maravilhosas do meu lado que mostram. Eu tive a sorte de viver, por viver, aprender. Portanto, nós somos resultado do aprendizado. E o aprendizado exige foco. Né? E jamais trocar por longo prazo pelo curto. Não cometa nunca esse erro tenebroso. Não substitua as decisões de longo prazo pelas de curto, a não serem caríssimos momentos emergenciais. Mas, como regra na vida, o prazo para frente. José Luiz Tejon, você tem passado o Brasil afora e motivado pessoas para esse momento especial que o Brasil tem passado. Hoje, às 7 horas da noite, 7h30, por aí, estará aqui em São José dos Campos. O que é que o senhor espera aqui em São José, que essa sua palavra venha transformar os seus ouvintes de hoje na Igreja do Espírito Santo? Na realidade, né, professor, a palestra é superação e motivação. Bom. Alô? Oi, Tejon. Agora, superação e motivação é muito simples, num ambiente cristão, na igreja, e aí não haveria, provavelmente não há exemplo maior dos seres humanos, né? Todos em Cristo, prestem atenção considerável no que significou este ser. E eu sabendo sempre que um momento que eu considero mais lindo da história de Cristo foi no momento do cálice, em que ele estava a fazer o que tinha que ser feito e fala: Pai, se for possível, não, pelo amor de Deus, afasta de mim esse cálice que é enfrentar a vida que ele tem que enfrentar. Mas o cálice cumpre sua missão. Eu creio que essa mensagem cristã de compreender a luta da vida e cumprir a sua missão, uma alegria, sem precisar, obviamente, de todo o suplício do Calvário, mas é bom ver que nós temos uma missão de vida, o que dá alegria, o que dá felicidade, é o sentido, o propósito. Muito bem. Vou pedir, viu, professor? Vou pedir licença. Nada mais do que lembrar isso para nós. Professor, vou pedir licença do senhor um minutinho, vou pedir para o Eduardo aqui soltar o comercial que nós estamos rodando aqui na grade da Mix, do evento do senhor hoje à noite aqui. Eduardo, põe o presta atenção, Tejon. Terça, dia 12, no Espaço Vida. Palestra com José Luiz Tejon. Superação e motivação. Ingressos à venda na Secretaria Paroquial. Lugares limitados. Garanta já sua participação. Informações 3931-2959. 3931-2959. Palestra Superação e Motivação com José Luiz Tejon. Terça, dia 12, às 7h30 da noite. No Espaço Vida. Paróquia Espírito Santo, no Jardim Satélite. Apoio Cultural. Olha, a sua vinda aqui em São José dos Campos já motivou muita gente a fazer o bem. Então a gente espera que hoje se complete esse ciclo das pessoas se motivarem e buscar, porque a regra número 1 é nunca desistir e a regra número 2 é lembrar sempre da regra número 1, viu, José Luiz Tejon? É verdade, espero muitos pais, você, bacana. Olha, professor, então hoje às 19h30 na Igreja do Jardim Satélite fica o convite de toda a população de São José, o padre, também lá o Cristóvão, todos eles organizando com muito carinho a palestra do senhor hoje às 19h30 aqui na Igreja do Jardim Satélite em São José dos Campos. Até aí, estaremos juntos aí esta noite. À noite eu vou lá tomar um café com o senhor, professor. Um bom dia. Um abraço. Tchau. Dois, querido, 8h07, doutora Ana Maria, presidente da OAB de São José dos Campos, tanto Jacareí, quanto São José dos Campos, a disputa é sempre muito apertada. Lá a senhora venceu por 2 votos. 2 votos apenas. Que maravilha, são 2 votos sensacionais. Rapaz, lá é 2, São José é 1, acho que está tendo aí uma tradição, né? Na última eleição a gente teve uma diferença maior, mas na penúltima... 2 votos lá, foi quase... 1 voto. Não, 2 votos lá, quase que ligaram para ela, empresta um voto aí, porque, né? 2 votos lá, 1 voto em São José, é dizer que
a participação dos advogados são democráticos, né? Aí voto a voto. Vê que aquele que chegou atrasado lá, que fechou o portão, fez hora. diferença. Com certeza. E isso é bom, quer dizer, essa disputa boa para a presidência das subseções da OAB mostra o interesse da classe em cada vez mais estar se comunicando com a população. Sem dúvida, tanto que quando eu tomei posse, eu fiz uma homenagem aos meus os dois colegas que concorreram à eleição, porque nós três representamos a OAB. Né? Que maravilha! A política é só no dia da eleição, depois é a OAB. Venceu todo mundo. Se chama OAB. Olha, por falar nisso, o Cristiano falou que alguns colegas advogados estão se juntando para defender as famílias daquele acidente de quinta-feira. A Bianca, os familiares dela é de Jacareí. A OAB de Jacareí também vai participar dessa Sem situação? dúvida, a OAB está sempre à disposição da população, principalmente no caso desses. Nós temos em Jacareí uma comissão chamada Solidariedade, composta por alguns advogados, aliás, todos advogados, mas composta por alguns advogados voluntários e a diretoria. Então, está sempre à disposição. Eu tenho certeza imagina, essas 4 famílias, né, nesse momento, estão completamente perdidos, né, não sabem, perder um ente familiar é uma situação gravíssima, né. Eu confesso que quinta e sexta-feira foram 2 dias muito difíceis para mim, para conduzir o programa aqui. A gente tem que tentar ter maturidade para encaminhar. Mas a sociedade tem que ajudar de alguma forma, né? Eu acho que existe hoje na cidade uma sensação absurda de insegurança. Eu acho que é muito reflexo também do que vem do Brasil afora, né? Uma impunidade absurda. E o menino sair pela porta da frente ontem, muitos não estão entendendo o que é, mas foi a atitude correta do delegado, não tinha nenhum pedido de prisão preventiva, nenhuma prisão temporária, o delegado ouviu, o doutor Darcy, né? Agora creio aí com o Ministério Público, as coisas vão começar a se movimentar, né? E com a parceria também, com o apoio da OAB, com certeza o processo tem mais legitimidade, né? Dr. Klaus, mas alguém poderia pedir a prisão preventiva daquele rapaz? Bom, acho que quem tem legitimidade para fazer isso seria o delegado, né? No momento. Creio que o delegado já deva estar pensando, tomando alguma medida nesse sentido, né? E as famílias, elas podem aí se valer aí de um advogado, né, da contratação ou de ajuda de um advogado, né, ou de um grupo de advogados aí como está se montando, para que se acompanhe esses pedidos, para que tenham um apoio nisso. E como a Ana falou, a OAB está sempre de portas abertas à população, né? E está de portas abertas aí às famílias também, para que se dê um apoio que seja necessário. Bom, lembrando aquela senhora do Jardim Bela Vista, aqui de São José dos Campos, que o nome do secretário de Defesa do Cidadão é o Major Antero Alves Baraldo. Major Antero Alves Baraldo, ele não é coronel, é major, mas ele não gosta que chama de major, ele gosta que se chame de secretário. Mas então, aproveitar até que o doutor José está aqui, que é promotor de justiça, no caso da Vanessa, doutor, como é que ela deve proceder? Ela ligou aqui e reclamou que todo dia pela manhã, na madrugada, passa um cidadão tocando um apito na porta da casa dela, ela não consegue mais dormir. Como é que ela deve proceder, doutor? Então eu ouvi atentamente a ouvinte e depois a gente fica pensando, né, em soluções. Na verdade, eu acho que o grande problema que ela vai enfrentar é o desconhecimento da identidade do infrator. Então, acho muito importante, a primeira coisa, o primeiro passo a Vanessa fazer é ligar para a Polícia Militar de madrugada, quando o problema estiver acontecendo, pedir a presença de uma viatura avisando que há um sujeito com sirene na porta da casa dela, perturbando o sossego. Quando a viatura chegar, falar aos policiais militares que a pessoa trabalha em ronda ali no bairro, que vai voltar daqui a pouquinho ou está lá na rua de trás, para a viatura localizar. E os policiais deverão perguntar a essa pessoa não só a identificação dela, mas também para quem que ela está trabalhando. Quem que o contratou para ficar lá tocando sirene regularmente de madrugada para espantar os bandidos. A munícipe
obtém uma cópia desse BOPM, do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, e aí sim, já com a identidade do infrator, levar até a Polícia Civil para lavrar um termo circunstanciado de ocorrência de perturbação de sossego, que é uma contravenção penal, e além das providências de ordem criminal, não deixar de fazer a parte administrativa, que é levar ao conhecimento das autoridades de meio ambiente do município o fato para que seja deflagrada a fiscalização, para que isso tenha um ajuste, diminuição do volume da sirene, utilização de outro meio sonoro que não perturbe, ou então cessação da atividade se não houver como se livrar dessa poluição sonora. Espera 30 a 45 dias as providências administrativas. Se elas não forem eficazes, preparar toda essa documentação que ela já tem em mãos, inclusive o protocolo cabe até uma ação de municipal, indenização, né? E levar também ao Ministério Público do Meio Ambiente aqui da cidade. Cabe até uma ação de indenização, imagina, o cidadão quer dormir, pô. Sem dúvida nenhuma, por isso que é importante a identificação de quem é que está fazendo e quem o contratou. E se ele quiser ficar apitando, ou vai para uma tribo de índio, ou então vai ser juiz de futebol, porque daí apita toda hora. 8h14, doutora Ana Maria Ribeiro, presidente da OAB da cidade de Jacareí, que alegria recebê-la aqui, mas a senhora tem compromisso agora pela manhã, doutora? Sim, Paulo, o dever me chama, eu vou deixar vocês. Poxa vida, mas olha, toda terça-feira nós temos o seu direito e nós estávamos, o Cristiano não falou, mas nós estávamos muito ansiosos pela sua vinda. Porque na verdade, doutora, toda terça-feira aqui a gente deixa um momento reservado para o direito para informar a população, né? Então, promotores, juízes, colegas advogados participam aqui, delegados, para trazer a informação que a população precisa, né? Muitas vezes a população toma certas atitudes porque não conhece, não tem conhecimento da informação. E é importante a gente informar e a gente tem cada vez mais incluir, né? Jacareí e as demais cidades também. Eu queria agradecer a presença da senhora, convidar a senhora para estar mais vezes conosco aqui, falando em nome dos colegas advogados de Jacareí, com certeza que trabalham muito em defesa daquela população. Eu que agradeço, obrigada Paulo, obrigada Cristiano. Eu me despeço deixando aqui os colegas Dr. Luiz, Dr. Klaus, sempre parceiros da OAB. A OAB Jacareí está à disposição da população, como eu já disse, fica lá em Jacareí, na Avenida Pensilvânia, 349, no Jardim Flórida, sempre à disposição para quaisquer assuntos. Obrigada. Pedir também, pedir também ajuda da colega em relação ao caso aí da Bianca, do Guilherme, do Moisés, do Lucas. Parece que a Bianca é de Jacareí, né? Eu conheci a mãe da Bianca, salvo engano, um irmão chamado Natan, vizinho do meu pai, então a comoção foi geral. Acho que essa organização dos colegas advogados aí, a nossa equipe de redação. Bom dia, 8 horas e mais 16 minutos, 8 e mais 16. Eu acho que está completo agora com a participação da doutora Ana Maria, ao lado do doutor Klaus Calegão e o doutor José Luiz Bertinaschi, que é o promotor de Justiça e Cidadania da cidade de Jacareí. Saúde não tem preço. Prefira sempre leite pasteurizado, e pasteurizado é Cooper. É o único que mantém os lactobacilos vivos, tão importante para a nossa saúde. Por isso, cuide bem dele, mantendo sempre na geladeira. Leite e produtos Cooper, 82 anos de tradição e qualidade. Prefira sempre leite pasteurizado, e pasteurizado é Cooper. Tem o SDC para você adquirir os produtos Cooper no conforto do seu lar. 21 39 22 30, 21 39 22 30 e receba os produtos Cooper no conforto do seu lar. 8 e 17, faturando e voltando já com o doutor José Luiz Bertinaschi, promotor de Justiça e Cidadania de Jacareí, e o doutor Klaus Calegão, o vice-presidente da OAB de São José dos Campos. Você está ouvindo Jornal da 7.
apresentar Jornal das 7. 8 horas e mais 22 minutos, 8h22, de volta aqui com o Jornal das 7, em nome de Rede de Postos 7 Estrelas, porque na hora de abastecer o seu veículo, antes de colocar o carro na estrada, lembre-se que a Rede de Postos 7 Estrelas tem combustíveis de qualidade em gasolina, etanol, diesel, aditivados e frentistas que sentem prazer em atender bem você e o seu carro. Rede de Postos 7 Estrelas, combustíveis de qualidade para você rodar bem por todos os caminhos. Postos 7 Estrelas, há mais de 30 anos reconhecidos pelo respeito e compromisso com seus clientes. E em muitos postos 7 Estrelas também tem GNV. 8h23, Cristiano. Registrar aqui o protesto, né, dos motociclistas nesse momento, que estão aqui na região central da cidade, passaram pelo anel viário, agora estão na Avenida Nelson Dávila, vão até a Praça Afonso Pena, fazendo de forma correta, com a fiscalização ali, com a vigilância dos agentes de trânsito acompanhando, até cumprimentar aí os agentes de trânsito estão acompanhando. Acho que dessa forma tem que ser feito, né, doutor José Luiz? Eles estão protestando de forma correta, manifestando uma opinião contrária a tudo que está acontecendo aí, dessa forma merece todo o apoio da sociedade. E olha, o senhor estava falando aqui que eu recebi um vídeo agora no WhatsApp aí, de um cidadão na contramão, vindo de ré no anel viário. O senhor perguntou, será que não é montagem? Não é montagem, não é verdade mesmo, aconteceu semana passada. Eu creio que nessa altura do campeonato a equipe lá do Paulo Guimarães já deve ter mandado a multa para ele. Tremenda irresponsabilidade. Ele disse que quebrou a marcha do carro, o carro só dava para andar de ré, mas aí ele pega o carro e taca na ré no anel viário. Pô, não é por aí, né? Não, o motorista tem que procurar o acostamento, ligar o pisca-alerta, colocar o triângulo, né? E aguardar, porque não houve apenas uma infração de trânsito, houve também o cometimento de um crime previsto no artigo 132 do Código Penal, periclitação da vida. Você imagina, podia ter acontecido uma tragédia no anel viário, um acidente, o cara de ré, andando de ré no anel viário, inacreditável. Chega a gente dar risada porque fala assim, meu Deus, como é que o cara não pensa? No meio do anel viário em São José, extremamente movimentado, o cara andando de ré que quebrou o carro, só dava para trás, pô, absurdo. Colocando várias vidas em risco aí, né? É uma irresponsabilidade muito grande. A população está certa, tem que se mobilizar para protestar de forma pacífica, porque, lamentavelmente, as nossas leis penais, elas caminham numa política como se fosse um fluxo marítimo, a onda vai e volta. Então nós temos progressos e nós temos regressões, porque infelizmente o nosso poder legislativo ele é constituído por pessoas ou que representam uma casta inatingível com ideias muito retrógradas, ou então pessoas assim com um perfil extremamente popular e sem alguns acham que sem são conhecimento das alguns coisas. Fazem da política uma profissão, acho que aquilo é um poder, né? Agem de forma demagógica também. Então o que nós temos? Quando acontece uma tragédia, vem uma lei penal mais gravosa. Passa um tempo, o pessoal fala, mas aí pensa, e se fosse o nosso filho? Mas e as garantias? Aí retorna de novo aquela questão da impunidade, leis que permitem que pessoas respondam a processos desse tipo em liberdade, que demore para sair uma condenação, que deixe a pessoa realmente sambar em burocracias que acabam contribuindo para que a justiça não seja feita. Então o que nós precisamos fazer hoje como sociedade brasileira é parar tudo isso, repensar as nossas leis penais e fazer um sistema penal que seja harmônico e coerente consigo próprio, porque nós não podemos ter uma lei que mande o criminoso atrás das grades e uma outra lei concomitante que mande que ele tenha privilégios. Ou seja, a crise social hoje, a nossa região, que é a segunda região mais violenta do estado, é grave, consequência disso é a legislação penal que está aí, né? E o trânsito, eu acredito que hoje a questão do transporte, de uma forma geral, é uma questão muito sensível, porque é o tempo que o trabalhador leva para chegar no emprego, depois voltar para casa para descansar e ter um convívio com a sua família, e principalmente a questão da segurança, pessoas que são assaltadas nos coletivos e principalmente
excesso de veículos nas ruas, tudo isso colabora para que o trânsito fique cada vez mais perigoso. Se não houver uma consciência por parte do motorista que ele tem no veículo não apenas um meio de transporte, mas uma arma letal, e ele tem que tomar muito cuidado e agir com sabedoria, enquanto não houver esse tipo de consciência, é preciso haver mecanismos sociais e legais para tentar parar essas pessoas no trânsito. Agora, doutor, desculpe, doutor, é que lá em Jacareí, o ano passado, as mortes pelo trânsito, tanto quanto São José, superou os assassinatos lá. Então, até passando a palavra aqui para o doutor Calegão, é preciso mudar tudo na lei de trânsito, não é, doutor? Eu ia pegar esse gancho porque os índices realmente de morte no trânsito são assustadores, né? Aqui em São José, pelo menos, pelo que a gente tem conhecimento, superou também. Parece um índice de guerra, né? E a gente até esse ano, a OAB participou junto aí à Secretaria de Transportes da campanha, se eu não me engano foi em maio amarelo, uma campanha de prevenção e tentativa de inibição aí dessas mortes no trânsito, né? Então realmente é uma situação a se pensar, a se preocupar, né? A se debater para que isso realmente diminua, para que essa situação seja revertida. Olha, lá em Jacareí, eu tenho os dados aqui, ainda falando de Jacareí, mas São José está no mesmo patamar. Mostra aqui que no ano passado ocorreram 783 acidentes lá em Jacareí, sendo que 549 com vítima. E dessas 549, 48 mortes, 4 a mais que o número de homicídios dolosos na cidade, que foram 44 assassinatos. Quer dizer, esses dois índices aí, né, é preocupante, tanto o assassinato quanto a morte pelo trânsito. Sim, são índices alarmantes, né? Índices de guerra. Demandam aí realmente uma preocupação da sociedade, né? Dos profissionais aí que atuam na área. Doutor, aproveitar que o promotor está aqui, Jacareí vive uma fase de transição, né? O prefeito Isaías esteve conosco aqui na última sexta, falou de todos os procedimentos que ele está tomando, de apuração de algumas coisas que aconteceram lá. Dentre elas, duas, eu sei que o senhor está acompanhando bem de perto. Uma delas é a questão da Prolar, que houve um desvio de R$1.200.000 em terreno lá do Dr. Klaus, que foi capinado 40 vezes no ano. Né? Ou terra fértil, né? Um ano não, né? No semestre. No semestre, ou seja, ou terra fértil, entendeu? Eu acho que chovia adubo. Só está chovendo lá? E absurdo, né? Só chovia lá, né? Aquele terreno. Né? Capinado 40 vezes num semestre. Ou seja, simplesmente evaporou, sumiu. R$1.200.000 da população de Jacareí, dinheiro que era para ser destinado à construção de moradias populares. O senhor está acompanhando isso, né, a questão da Prolar, e como é que está isso nesse momento, professor, doutor? O Ministério Público tomou por opção participar, acompanhar a CPI que ocorre na Câmara Municipal, porque paralelamente existe a instauração de inquéritos civis em relação a cada contrato, mas isso vai atingir primeiramente os laranjas, mas paralelamente, claro, existe a questão de quem é o pai da criança, quem é que permitiu que isso fosse feito, afinal de contas, num orçamento de R$3.500.000, pouco mais de 3 milhões em um ano, R$1 milhão, mais de R$1 milhão, R$1.200.000, ou seja, quase metade do valor orçamentário destinado à Fundação Prolar foi encaminhado de uma forma especial, foi remanejado para que essas capinas inexistentes fossem pagas, né? E agora o ex-prefeito não sabe de nada, o presidente da Fundação Prolar também desconhecia. Ele esteve na Câmara Municipal, parece que semana passada, disse que ele acompanhava, mas não teve conhecimento. Imagina, ele é quem nomeia o presidente, ele faz o decreto para remanejamento, destina o recurso, e agora ele fala, eu não tenho nada, ou seja, quis dizer assim, eu não sei de onde sumiu esse 1.200.000. Ele como prefeito, ele devia ser responsável, ele devia devolver o dinheiro para a prefeitura, esse R$1.200.000, falou, está aqui, né? Mas com certeza esse dinheiro foi, segundo o que a gente já ouviu dizer, né, em Jacareí, esse dinheiro foi
digamos assim, já que planejado e pensado por uma determinada campanha eleitoral de um determinado candidato a prefeito de Jacareí, que por sinal tinha o apoio dele. E o diretor financeiro diz, olha, isso daí deve ter sido coisa das gerentes que estavam abaixo de mim. Quer dizer, é uma situação assim que agora o filho problemático não tem pai, né? Então, ou seja, eu acho importante o Ministério Público acompanhar o trabalho da CPI, porque eu acho que o resultado dessa CPI vai ser a semente para um processo maior. Claro, nós vamos precisar encaixar mais peças nesse quebra-cabeça, né? Com base em elementos de investigação que precisam ser produzidos durante e após a CPI, para fazer uma ação civil pública por improbidade administrativa e criminal maior em relação aos verdadeiros envolvidos, que foram os criadores dessa falcatrua. Porque alguém meteu a mão nesse dinheiro e não tem que ser não só devolver o dinheiro, né, mas também tem que ser preso, né? Agora, o atual prefeito de Jacareí, o doutor Isaías, fez um trabalho muito importante de saneamento das finanças municipais no primeiro semestre. A intenção foi economizar, buscar fontes, né, para que o orçamento não ficasse deficitário, e ele realmente fez um trabalho de racionalização muito bonito nos gastos públicos. Agora, no segundo semestre, ele já está começando a executar projetos próprios, criar realmente deixar a marca dele, né, na administração municipal. Mas fica aqui um conselho, viu, doutor Cristiano? Eu acho que se eu estivesse no lugar dos públicos, o prefeito deveria pensar a possibilidade de remanejamento de pessoal, até porque existem pessoas que são de uma determinada secretaria e que estão prestando serviço em outra, um fato que já vinha da administração passada. O cidadão encaminhou para a gente aqui... E que não foi, que isso não pode deixar passar em branco, né? O cidadão encaminhou para a gente aqui uma fala de uma questão de peças de veículos e tal, e nós pedimos para a equipe de jornalismo da rádio acompanhar e até monitorar isso, né? Porque, na verdade, conhecendo o Isaías como nós conhecemos, com certeza ele não vai concordar com nenhum tipo de... Ele não vai ser conivente, ele é uma pessoa realmente séria e, principalmente, tem conhecimento não apenas de direito, mas também de administração pública, é doutor em gestão pública. Eu acho que ele tem tudo aí realmente para fazer nos próximos anos, como já vem fazendo, um bom governo para a cidade. Uma outra questão, doutor, é a questão das catracas também, né, das escolas. Eu sei que também essa história também não está muito legal lá em Jacareí. Pois é, eu estou falando a respeito disso, porque quando a então diretora de governança me procurou a primeira vez, eles queriam saber a respeito de eventos da Fundação Cultural Jacareí, que eles tinham suspeitas, ouviram falar a respeito de que havia determinadas preferências do pessoal que dirigia para fazer contratação de prestadores de serviço. Eu falei, olha, não tenho nada adiantado em relação a esse tema, mas na Secretaria de Educação eu tenho. E passei um nome, viu, doutor Cristiano, para eles, falei assim, olha, aqui tinha um gerente que está envolvido aqui numa ação civil pública. E eles localizaram esse caso da catraca e o caso da compra do PABX também, que é bastante recente, a partir desse nome que eu passei para eles, porque passei a cópia da petição inicial da ação civil pública em trâmite, que envolve 5 empresas e um determinado funcionário público, né? E é bom que as nossas autoridades estejam atentas para que elas, agindo corretamente, não deixem que seus subalternos ajam em desacordo com a lei. 8 horas e 36 minutos, pedindo licença ao doutor Berdinazzi e ao doutor Klaus também, para falar que todo brasileiro é apaixonado por carros e a Tony Veículos é especialista em bons negócios com o zero mais barato do Brasil e seminovos com procedência e garantia. Tony Veículos tem lojas em São José e também Caraguatatuba. Tony Veículos, Nelson Dávila e mais 4 lojas em São José e Caraguá. Respeite a sinalização de trânsito. 8 horas 37 minutos, hoje terça-feira, aqui no Jornal das 7,
com o seu direito. Presença do Dr. José Luiz Berdinastes, ele é promotor de Justiça e Cidadania de Jacareí, e também o Dr. Klaus Calegão, é o vice-presidente da OAB aqui de São José dos Campos. Qual é a sua dúvida? Pode ligar no 3921-9490 ou então mande a sua mensagem, a sua pergunta pelo WhatsApp 996792377 996792377, mas mande áudio 8h38. Você está ouvindo Jornal da 7. O sorteio
Voltamos a apresentar Jornal das 7. De volta com o último bloco do Jornal das 7 desta terça-feira. São 8 horas e 43 minutos. Lembrando que saúde não tem preço. Prefira sempre leite pasteurizado, e pasteurizado é Cooper. É o único que mantém os lactobacilos vivos, tão importantes para a nossa saúde. Por isso, cuide bem dele, mantendo sempre na geladeira. Leite e produtos Cooper, 82 anos de tradição e qualidade. Prefira sempre leite pasteurizado, e pasteurizado é Cooper. Tem o SDC, e é o Serviço Domiciliar Cooper, para você adquirir os produtos Cooper no conforto do seu lar. 2139-2230, 8h44. Conosco aqui nos estúdios o Dr. José Luiz, que é promotor de justiça em Jacareí, o Dr. Klaus Calegão, vice-presidente da OAB de São José. E, doutor, voltando a essa pauta da Prolar em Jacareí, o senhor vai pedir a quebra do sigilo telefônico fiscal e bancário dos acusados? Bom, o Ministério Público acompanha a CPI. Eu procuro, claro, não interferir nos trabalhos. Quando perguntam a mim qual estratégia pode ser adotada, eu dou a minha sugestão, mas tudo isso é discutido, Ministério Público, vereadores, mas eu procuro respeitar que nós estamos ali numa plataforma política, numa abordagem política também, né, da legislativo. É importante o legislativo desenvolver o seu trabalho. O Ministério Público tem um trabalho técnico que coincide muitas vezes com o que está sendo trabalhado ali, mas que também vai demandar, claro, investigações próprias por parte do Ministério Público, mas, claro, já adianta bastante coisa. E o que eu tenho a dizer é, a CPI, ela já encerrou a oitiva testemunhal. Agora, os vereadores estão buscando a análise das transações bancárias, do movimento financeiro da Fundação Prolar, de como esse dinheiro saiu da Fundação e para onde ele foi. Em seguida, sugerirei aos parlamentares que nós nos desloquemos até os terrenos para verificar cada local, conversar com os moradores do vizinhos, né? Esse terreno foi limpado 40 vezes mesmo, né? Ter o registro disso, para que nós trabalhemos também a materialidade, não apenas a autoria desses delitos, e depois outros elementos de prova vão ser produzidos dentro e fora da CPI, mas não posso revelar nesse momento para não estragar as investigações, mas nós precisamos de mais peças para encaixar nesse quebra-cabeça e termos um panorama do que aconteceu. O ex-prefeito Hamilton Mota, ele pode alegar que não sabia de nada? Nessa altura do campeonato, ele pode alegar que ele não sabia de nada? Foi basicamente o teor do depoimento dele na semana passada, mas nós precisamos lembrar que o prefeito assinou decreto de remanejamento de valor considerável do orçamento. Ou seja, ele autorizou. Ele autorizou, então há uma responsabilidade decorrente disso, e a extensão dessa responsabilidade nós estamos verificando na CPI e nas investigações do Ministério Público. É possível apontar para onde foi o dinheiro, no bolso de quem e para que foi o dinheiro? O dinheiro ele foi sacado por cada prestador de serviço uma vez, havia mais parcelas, as demais parcelas não foram sacadas pelos laranjas, mas sacadas diretamente dentro da própria instituição bancária por pessoa ligada aos operadores do esquema. Essa pessoa já foi demitida da Caixa Econômica Federal, mas o que nós percebemos... Ou seja, tinha um funcionário da Caixa Econômica Federal envolvido nisso? Envolvido, que era a irmã da operadora do esquema entre os laranjas, da pessoa que cooptava os laranjas. Tudo isso já ficou identificado. Foi 1.200.000 ou foi mais dinheiro? Não, foi 1.200.000 apenas nessa questão de roçada, capina, limpeza de terreno, aluguel de caçamba e remoção de resíduos. Doutor, e agora no final, o que falta para terminar todo esse procedimento investigatório? A CPI está entrando agora na sua fase final. Acredito que a quebra do sigilo bancário e a visita ao local. Depois, o Ministério Público pretende realizar outras diligências de investigação que eu não posso adiantar aqui para não estragar a produção da prova,
mas ainda está faltando alguma coisinha para nós chegarmos lá e nós vamos atingir esse objetivo ainda este ano. A tendência é se constituir num processo de improbidade administrativa. Um processo em relação aos responsáveis pela operação do esquema e depois vários processos separados em relação a contrato de cada laranja, porque os laranjas não serão poupados. Eles foram parte... Não tem essa história de, só emprestei o meu CPF? Emprestou o CPF em troco de dinheiro e não quis saber para que era, né? Agora, mas se eu soubesse que era para isso, mas na hora que pegou o dinheiro não quis saber, né? Ou seja, sabia que o dinheiro era certo, não era, porque não trabalhou para isso. Emprestando o CPF, isso não existe. 8h49. Doutor, eu fico aqui ouvindo. Agora, o ressarcimento ao erário público dessas quantias, como deve ser alcançado? Através de sequestro de bens dessas pessoas? É justamente, Paulo, por isso que eu quero não apenas fazer um grande processo por improbidade administrativa, mas vários processos desmembrados em relação a cada laranja, em relação a cada autoridade pública, para que volte ao erário cada centavo que foi desviado. Doutor, até para fazer aqui um apontamento, você falou em tirar e tal. Ontem o senhor me ligou dizendo assim, olha, Cristiano, eu tenho um carro financiado, o carro está alienado no banco. Ele falou, olha, eu estou vendendo o meu carro para o meu vizinho. É só ir lá no cartório e fazer um documento? Não, não é não. Se o carro está alienado no banco, tem que ir lá no banco fazer a transferência da alienação, transferência do financiamento. Não vai entregar o carro que está em teu nome, entregar o carnê para outro pagar. Se o cara não pagar, isso vai te gerar um problema gigantesco. Então não existe essa história. Então, se você tem um carro financiado, quer vender o carro, vai no banco e transfira o financiamento. Não vai entregar o teu carro com o carnê no teu nome para outro pagar, porque aí o cara não paga e o problema é para você. Doutor Klaus, então, até entrando no assunto aqui que o promotor está explanando, então, o laranja é muito esperto. Eu não sabia. Como é que para ser avalista, ser fiador, tal, ele não é laranja? O grande problema da sociedade brasileira que a gente está vendo e está enfrentando é a questão de se fugir das responsabilidades. Agora, né? Mas para receber a primeira, doutor, a primeira parcelinha lá, ele não era laranja. Eu recebi a primeira. E não existe essa questão de só emprestei o nome, só emprestei o CPF, ou só emprestei um cheque. Você é responsável, né? Boa, doutor. A participação dessas interpostas pessoas era tão direta na fraude toda, que não haveria necessidade, já que havia uma pessoa infiltrada dentro da agência bancária, de a pessoa comparecer à agência. Mas por que ela ia no primeiro saque? Para receber a comissãozinha dela. Então... esses que emprestaram o CPF, parece que tem acho que tem algo em 300, 400 reais de comissão, cada um que emprestou o CPF. Ou seja, comissão de dinheiro público, né, de algo que ele não trabalhou. Então ele sabia desde o começo que estava errado, tem que ser punido sim. O que nós podemos começar a fazer nesses processos individualizados vocês querem conversar para qualquer tipo de acordo? Então, primeira coisa, deposita o dinheiro corrigido na conta da prefeitura. Primeira coisa, senão a gente nem conversa. Muito bem. 8h52, doutor Klaus, então não só emprestei o nome e só emprestei o cheque. A pessoa tem que saber que ela tem responsabilidade naquilo que ela está fazendo. Sim, acho que a sociedade, nós temos que evoluir como sociedade, e se a gente cobra os políticos, né? Se a gente cobra o presidente, se a gente cobra os vereadores, se a gente cobra o prefeito, nós temos também que saber das nossas responsabilidades, né? Você ser um avalista, você tem que saber a responsabilidade que você está assumindo, né? Você ter um nome, dar o CPF para receber alguma coisa em troca, você tem que saber da sua responsabilidade, do que você está fazendo ali, né? Então não é só cobrar político. O cara vai lá e fala assim, não, pode usar meu CPF, eu vou receber 300, 400 reais, ele já sabe que não é algo correto, de dinheiro da prefeitura, dinheiro público, dinheiro da população de Jacareí que pagava imposto, o cara deixa de fazer compra para pagar imposto, né? Uma dificuldade absurda
E aí o cara vai lá e simplesmente desaparece, 1.200.000 reais, e o ex-prefeito fala, não sabia de nada. É sempre assim, essa desculpa de não sabia de nada, agora virou moda, né? Todo mundo aí, não sabia de nada. O Lula começou isso. 8h53, olha, o Paulo Palmeiras, o presidente da Coopertexto, está cumprimentando o Dr. Klaus e o Dr. José Luiz Berdinazzi também. O Paulo Palmeiras é o economista que é o presidente da cooperativa, da Coopertexto, da Cobertores Paraíba. E ele passa aqui as ofertas dessa semana da loja de Cobertores Paraíba. Olha, toalha de banho infantil, R$ 1,35 por 70 por R$ 29. Estampas, dinossauro, skate, gatinha, farinha. Como é que é? Vamos fazer a pergunta aqui. Nós estamos tentando, doutor, descobrir uma tecnologia nova da Tesselac. A Tesselac é uma empresa secular, que tem 100 anos de São José, 80 e poucos anos, né? E eles agora estão fazendo lá uma toalha anti-formiga. Né? Tem lá. Eu acho que deve ter um tamanduá desenhado em cima, alguma coisa, né? Isso merece uma investigação. Merece uma investigação, isso para tentar descobrir o que é. Mas imagina o que é a toalha anti-formiga. A formiga não sobe na toalha que está o cafezinho. Agora, como eles estão dentro, como a tecelagem está ali, né, junto com o parque da cidade, eles estão desenvolvendo uma outra toalha anti-carrapato, porque tem uns carrapatos lá das capivaras lá no parque. Mas provavelmente carrapato também não sobe. Mas esse é o produto mais incrível, a toalha anti-formiga, doutor. O senhor pode colocar lá no Fórum de Jacareí, na mesinha do café, a formiga não só pode melar de açúcar. Posso deixar o açucareiro aberto? Pode deixar, garante o Paulo Palmeiras da Cobertores Paraíba. Loja de fábrica da Cobertores Paraíba, aqui na cidade de São José dos Campos. Você visita a loja e visita a fábrica também. Agora, para você ficar bem informado com as últimas notícias, a Ana Santos traz aí, lembrando que no Rio de Janeiro, 20 bombeiros foram presos por facilitarem alvarás. Imagina, prenderam um vereador lá que estava cobrando uma caixinha para fazer enterro, cara. Imagina isso, para liberar o corpo no ML, tinha que dar uma caixinha pro vereador lá, pra você ver que absurdo, cara. Nem enterrar o corpo. E tinha que ser a caixinha rápida, né? Mas imagina isso, cara, olha que ponto chega. Vereador, cara, o cara cobrando uma caixinha para liberar o corpo do ML. Olha que ponto chega o Brasil. Ana Santos trazendo a última informação do programa de hoje. Vamos falar de informações e das informações das estradas também. Dudu. Jornal da 7. Olha só, agora há pouco teve uma movimentação, uma manifestação de motociclistas que começou pelo anel viário. Eles passaram pela Nelson Dávila, Praça Afonso Pena, depois na sequência devem passar. Se já não estiverem por lá, você pode contar pra gente pelo 996792377 como é que está o seu caminho e até falar pra gente como é que está o acompanhamento aí, se você tiver percebendo que eles estão ao seu redor. Avenida São José, Avenida São João, Avenida Cassiano Ricardo e também o Posto da Gruta. Então, se você tiver com pressa, é melhor evitar esses trechos. A concessionária da Nova Dutra indica que entre os quilômetros 144 e 145 há excesso de veículos pela Marginal, na altura de São José dos Campos, sentido São Paulo. Ainda para quem chega em São Paulo, continua um trânsito lento entre os quilômetros 182 e 183 na altura da cidade de Santa Isabel, na pista expressa, por causa do acidente que nós noticiamos um pouco mais cedo. Entre os quilômetros 207 e 210 também da pista expressa sentido São Paulo, há excesso de veículos ali na altura da cidade de Guarulhos. Rodovia Hélio Smith segue com lentidão em direção ao Aeroporto Internacional de São Paulo por causa do excesso de veículos. Tráfego é lento na rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, entre os quilômetros 22 e 13, por excesso de veículos. Em direção ao interior, está tudo fluindo bem. Rodovia dos Tamoios também está tranquilo nos dois sentidos. E na Oswaldo Cruz e na Floriano Rodrigues Pinheiro também está tudo bem. Outros destaques que você vai ouvir falar bastante ao longo dessa terça-feira: o Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas da Bolsa de São Paulo, fechou em alta de 1,70% com 74.319 pontos. É o maior patamar da história. Além da economia brasileira, o cenário positivo no exterior
também contribuiu para o resultado. Se você quer saber mais detalhes, é só você correr para o www.jornalda7.com.br, que é o nosso portal. O Ministério Público Federal em Brasília denunciou o ex-presidente Lula, o ex-ministro Gilberto Carvalho e mais 5 pessoas pela venda de medida provisória ao setor automotivo em 2009. A MP 471 prorrogou incentivos fiscais a montadoras. Os acusados negam. A defesa de Lula disse que ele jamais praticou corrupção. Honesto, né? Ele é extremamente honesto. Sabe que nós conversamos aqui há 2 semanas, doutor, com o Bolsonaro, semana passada com o Dória, o João Trabalhador, né? E falaram assim, e a semana que vem vai ser o Lula? Só que a gente fala de Corinthians, porque política não dá para falar com ele, não, entendeu? A gente não vai ter esse desprazer. Ele vai querer falar que ele é honesto e tal, né? Ele vai perguntar, né? Até queria ser honesto, assim, ganhar um apartamento de cobertura, um sítiozinho, né? Vergonhoso. Olha, só para encerrar isso aqui, a toalha anti-formiga, R$17,90 na loja da Cobertores Paraíba. Mas contar o que tem nela, ele não conta. Não tem, deve ter um tamanduá desenhado lá na formiga. Outras 2 informações relevantes no dia de hoje: a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos está de volta à pauta do Senado, junto com propostas polêmicas no Congresso. Além da maioridade, que andava esquecida desde 2015, parlamentares querem aprovar o veto à legalização do aborto, lei contra doutrinação ideológica nas escolas e mudança na licença ambiental. Em um destaque internacional, o Conselho de Segurança da ONU impôs uma rodada de sanções contra a Coreia do Norte. Os Estados Unidos recuaram da proposta de veto de negócios com petróleo para conseguir apoio da Rússia e da China. O pacote restringe exportações, limita o acesso a petróleo, combustíveis e proíbe joint ventures de empresas. Dr. José Luiz Bednarski, promotor de Justiça e Cidadania de Jacareí, muito obrigado, doutor, no quadro Seu Direito, pela sua presença. O promotor de Justiça sempre presente, mostrando que o Ministério Público não é inacessível, né? O promotor está sempre junto conosco aqui e é visível que ele acompanha o dia a dia de Jacareí. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui, como sempre, conversando com a população de todo o Vale. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e bom dia a todos. Vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de São José dos Campos, doutor Klaus Calegão. Até agradecer ao doutor Klaus também por estar presente conosco hoje aqui. O doutor Rodrigo Canela está num outro compromisso, também mandou mensagem que está nos acompanhando. Cumprimentar a OAB por estar abrindo a casa para receber essas famílias aí da Bianca, do Guilherme, do Moisés, do Lucas, né, junto com outros advogados, para colocar à disposição, tentar de alguma forma amenizar a dor dessa família nesse momento. Bom, agradeço mais uma vez aí também o convite. A OAB está à disposição realmente da sociedade, está aberta à população, né? Eu quero aproveitar aqui só para também reiterar aí convites à população. Esse mês a gente tem várias palestras na OAB lá, com o tema da reforma trabalhista, palestras do terceiro setor, um setor importantíssimo da sociedade também, uma comissão nova na nossa casa. Então, acessem o site da OAB lá, a página do Facebook, estão todos convidados aí para esses eventos. Muito obrigado. Cristiano, faltando um minuto. Chegando mais um final do Jornal da 7, agradecer a audiência do Calmon, do Henry, do William, aqui do, deixa eu ver, tem mais, do Paulo Henrique, do Danilo Pauli, da Cátia Barreto, do Adriano Martins, todos eles da Adriana Sá, da doutora Jaqueline Bueno, da Sandra Fátima, da Anne, do Veste Belo, da Cátia Teodoro, da Alexandre Galvão, do Joabe Ribeiro, todos eles nos acompanhando nessa manhã pelo Jornal da 7, pelas ondas também da Mix FM Vale, no Facebook. Amanhã tem mais Jornal da 7. E aproveitando o convite para você que quer acompanhar as principais notícias do dia, mande o teu nome, um oi, para o 99679-2377, 99679-2377. É a lista de WhatsApp do Jornal da 7, onde você receberá as principais notícias no final do dia. O Augusto avisando lá da Secretaria da Saúde que na próxima sexta-feira a presença do ministro Ricardo Barros aqui em São José dos Campos, acompanhado da senadora Marta Suplicy, às 8h30 no hospital. Tchau, Brasil! Você ouviu o Jornal da 7.